Bom dia, que alegria poder mais uma manhã, mais um dia, mais um final de semana se aproximando. É um tempo mais ameno, um tempo mais fresquinho, onde a gente pode desfrutar um pouquinho da chuvinha caindo sobre a nossa cabeça e alimentando as nossas plantas. Como é bom poder contemplar a natureza e ver o quanto Deus é bom conosco. Como é bom poder meditar na palavra de Deus e saber que Ele tem cuidado de nós. Hoje eu queria pensar um pouquinho sobre lealdade, sobre fidelidade, tá? E para viver uma vida de lealdade, de fidelidade, é preciso nos santificar. É preciso buscar uma referência, um referencial. E o nosso referencial de santidade chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quero que você medite comigo hoje no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler 2 versículos apenas. O versículo 5 e o versículo de número 12 para a nossa meditação nesta manhã. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5, versículo 12. Versículo 5 diz assim: o rei deu a seguinte ordem a Joabe, a Abisai e a Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar esta ordem a seus comandantes. Versículo 12. Mas os soldados respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei, nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, e a Abisai e a Itai: por minha causa, poupem o jovem Absalão. A palavra de Deus, ela traz para a gente algumas referências e alguns ensinamentos que são de fundamental importância para o nosso dia a dia. Então, nós lemos aqui a história de Absalão e do rei Davi e dos seus soldados. Nós vamos meditar nisso nesta manhã. Eu quero orar pela sua vida, pedir que o Senhor Deus esteja te dando paz e alegria no seu coração. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome, ó Deus, por esta manhã, pelo privilégio, pela oportunidade de estar diante de ti. Meu Deus, toma agora em tuas santas mãos a nossa vida, abençoe, ó Deus, esse tempo em que nós estaremos meditando na tua palavra, que ela venha, Senhor, causar em nós uma mudança, uma forte esperança para podermos viver na tua presença e que ela traga-nos grandes ensinamentos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Essa é a história de Davi e de Absalão, seu filho, e nós vemos aqui que Absalão ele foi consagrado rei pelo povo de Israel, mesmo antes, de Davi terminar o seu reinado. Ou seja, ele usurpou, ele tomou o reinado de Davi. Ele seguiu totalmente contra o exemplo do seu pai. Davi, ele foi leal, ele foi fiel a Saul, porque mesmo Davi sendo já ungido rei pelo Senhor, ele não assumiu o reinado enquanto Saul estava vivo. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos subir na nossa cabeça o desejo de assumir algumas posturas e às vezes nós passamos por cima de princípios, por cima de autoridades, somente para satisfazer o nosso ego. Foi o que aconteceu com Absalão. Para ele satisfazer o seu ego, ele passou por cima da autoridade do seu pai. Cometeu 2 grandes erros. O primeiro erro foi desonrar o seu pai. E o segundo erro foi deixar-se levar pelo desejo de assumir um posto, uma postura que não era dele. Assumir o comando de algo que não era dele. Mas o que eu acho interessante é que Davi, mesmo
ele, sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele tem misericórdia. E diz aqui que ele convoca o exército dos guerreiros de Israel e ele separa em grupo de 100 e grupo de 1000. Mas para que Davi separou? Para que ele pudesse ter uma proteção contra o seu arquirrival, que era o seu próprio filho. Eu acho interessante que Davi, ele pensa no bem-estar de Absalão. Será que você e eu, será que nós pensaríamos como Davi? Será que nós faríamos o que Davi fez quando ele separa os 3 grupos, 3 comandos? Ele bota um grupo de 100, um grupo de 1000 e um outro grupo de 100. 100 soldados preparados para a guerra, dos melhores soldados. Eu acho fantástico, eu acho interessante a ordem que Davi dá. Davi, ele convoca todos os 3 grupos, né? E ele fala assim: o rei deu a seguinte ordem a Joabe, o comandante, a Abisai e a Itai: por minha causa, tratem o jovem Absalão com bondade. Todas as tropas ouviram o rei dar esta ordem aos seus comandantes. Uma ordem que não era para fazer mal algum a Absalão. Uma ordem que era para poupar a vida de Absalão. Davi era nobre. Davi tinha um coração de pai, de pastor. Ele cuidava mesmo dos seus inimigos. Versículo 11, ele fala assim: você viu, perguntou Joabe, e por que não o matou ali mesmo? Eu o teria recompensado com 10 peças de pratas e um cinturão de guerreiro. Essa história é porque durante a batalha, Absalão, ele, na sua mula, ele correndo, o galho, ele ficou pendurado no galho. E o soldado de Joabe viu Absalão pendurado, indefeso. E Joabe prontamente pergunta: por que você não matou? Você viu, você matou. Se você matasse, eu te dava 10 peças de prata, um cinturão de guerreiro. Qualquer outro soldado se arrependeria de não ter matado Absalão. Mas esse soldado era um soldado diferenciado, era um soldado leal, era um soldado fiel e ele temia ao rei, ele amava o seu rei. Consequentemente, ele obedecia à ordem do rei. E eu acho fantástico quando ele responde a Joabe da seguinte maneira: mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei nem por 1000 peças de prata. Corrupção. A corrupção já existia naquela época, mas aquele soldado foi leal, foi fiel. Sabe por quê? E ele fala assim no finalzinho: todos nós ouvimos o rei dizer ao Senhor, a Abisai e a Itai: por minha causa, poupe o jovem Absalão. Ou seja, não faça mal algum a Absalão. Ele não está na sua razão, ele não está no seu juízo perfeito. Então, o que nós precisamos entender é que lealdade não é para qualquer um. Lealdade é para quem é fiel, é para quem tem temor a Deus. Lealdade é para quem vive uma vida de santidade, uma vida de santificação. E por isso que é necessário, para sermos leal ao nosso Senhor, termos uma vida de santidade na presença do Senhor. Se você quiser saber mais sobre essa história, continue lendo, que você vai ver
Na realidade, quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, certamente será derrotado. Então vai aqui um conselho: não se levante contra o ungido de Deus, independente do que ele esteja fazendo, porque certamente a luta dele não vai ser contra você, mas o Senhor vai lutar contra você. O Senhor vai te derrotar, porque você está lutando contra o ungido de Deus. Absalão, na sua ganância, na sua arrogância, ele quis tirar a vida de Davi, mas a própria natureza tirou a vida dele. A derrota dele veio quando ele persegue o seu pai Davi com a intenção de matar. Davi era rei, era ungido, ele tinha unção, ele era separado. Então, não se levante contra o ungido do Senhor. Não se levante. Se você não gostou, se você não gosta, não se levante. Coloque-o diante do Senhor, porque se você se levantar, você será derrotado, porque o Senhor tem ciúme dos seus ungidos. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa estar te convencendo nesse dia e falando ao teu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, por essa manhã, pela tua palavra lida, pelo meditar do nosso coração, e te peço em nome de Jesus, fala conosco, nos mostra a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida. É muito bom ter você comigo, é muito bom estar falando com você, que você possa meditar comigo sempre na palavra de Deus. Se você gostou, deixa o seu joinha aí no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você possa receber as nossas mensagens todas as vezes que forem postadas. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.